Eu quero pedir que você que tem uma Bíblia aqui ou em casa, onde quer que você esteja, se você puder, abra o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9. Eu quero falar de um coração curado. Pode curar outro coração. Quem precisa de cura no coração aqui? Aleluia. Está ouvindo bem aí, Marcos? Está baixo? Lucas, está todo mundo aí atrás falando que está muito baixo. Aí na igreja as pessoas estão me ouvindo muito baixo. Melhorou aí? Melhorou, pessoal? Está me ouvindo melhor? Beleza, glória a Deus. Eu já tinha até detectado isso, de fato. Glória a Deus, porque estamos aqui. A Ele seja a honra e a glória. 2 Samuel, capítulo de número 9, por favor. Eu quero ler alguns versículos deste texto. O versículo de número 1 diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Meufibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe então Davi: Meufibosete. Respondeu ele: aqui está o teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Meufibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a tua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás-se-á a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor não falte pão e tenha o que comer. E Meufibosete, filho do teu senhor, sempre comerá a minha mesa. Diga amém. Tome assento, por favor. Essa é uma história incrível, irmãos. Eu preciso da sua atenção um minuto. Essa é uma história incrível. A Bíblia fala que existia um rei chamado Saul. Escute isso. E esse rei, ele tinha como um dos seus melhores soldados, Davi. Davi era um soldado incrível, porque a Bíblia diz que Deus era com ele, porque Deus estava com ele. Onde Davi estava, Deus estava ali, estendendo a mão, abençoando, sustentando. O povo começou a olhar para Davi e dizer assim: Davi é o cara, Davi é melhor do que o nosso próprio rei. E aquilo começou a soar ruim aos ouvidos do rei Saul. Aquilo começou a insuflar o coração dele, e ele começou a se encher de raiva pelo seu melhor soldado. Até que chegou um ponto que aquilo se transformou em ódio e inveja, e ele deixou de olhar para Davi com carinho e passou a perseguir Davi. Davi foi extremamente perseguido durante muitos anos,
para onde ele fugia, o rei Saul ia com uma comitiva de soldados, como se estivesse indo atrás do maior bandido da história da humanidade, e com o intuito de destroçar a vida de Davi. E sempre que ele cruzava o caminho com Davi, Deus colocava o rei Saul nas mãos de Davi, e Davi, por respeito ao rei, não o matava, porque ele era um rei ungido por Deus. E aí a Bíblia mostra que, se você ler alguns dos salmos de Davi, você vai ver ele gemendo e dizendo: eu não aguento mais o sofrimento de ter que fugir, de ser acuado como um cão sem dono em cavernas. E ele lamuria muitos salmos a sua própria história, porque ele foi perseguido muito por este rei. Um dado momento, este rei estava em guerra, junto com os seus 3 filhos, e na guerra, ele morre, e morrem também os seus filhos. E quem assume o reinado? Davi. O rei Davi assume o reinado que outrora era do rei Saul. Pense comigo, meu irmão, veja se eu estou errado. Se você passou a vida inteira sendo perseguido pelo seu chefe, lá na sua empresa, a vida inteira aquela pessoa te perseguiu mais do que o cão. Um belo dia Deus te coloca para ser chefe dele. O que você faria? Imagina que Davi passou muito tempo sendo perseguido, fugindo, se escondendo em caverna, por causa de um cara que ele tinha dado sangue, que ele tinha matado outras pessoas por amor a esse cara, e de repente esse cara se torna seu maior inimigo, e esse cara morre, e parte da sua descendência, os seus filhos se vão com ele, mas um cara sobra, o neto de Saul, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Imagina que Davi era um cara que tinha um coração tão bem elaborado nas mãos de Deus. E aí eu vou lhe dizer uma coisa: esse negócio de guardar o rancor é uma praga, meu irmão. Porque quando você guarda rancor de alguém, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que atinja essa pessoa, um rancoroso faz. E se você não sabe, fique sabendo, enquanto você guarda rancor dentro do seu coração, você é aprisionado a essa pessoa, e essa pessoa fica sua prisioneira até o dia disso ser tratado. Não tem como fugir disso. Davi sabia que se ele tivesse no seu coração ódio, raiva, e guardasse todo o mal que Saul lhe fez, quem ia sofrer era o próprio Davi, porque Deus não iria ser com ele, Deus não faria dele o grande rei que ele foi. Mas Davi era um homem curado, irmãos. Ele era um homem que tinha um coração sarado. E é tão curioso porque a Bíblia fala que no dia que o rei Saul morreu lá na guerra com os seus 3 filhos, alguém chega na cidade de Jerusalém, chega lá onde estava o trono do rei Saul, procura algum descendente, vê que os filhos dele tinham morrido, mas que tinha sobrado o neto, Mefibosete. Alguém chega lá para a mulher que cuidava, porque Mefibosete tinha 5 anos, era uma criança, e diz: mulher, corre daqui, porque o rei morreu, os filhos morreram, o pai de Mefibosete morreu, e o povo da guerra está vindo para cá para matar os descendentes de Saul. Corre. A ama, aquela serva que cuidava daquela criança, pega o moleque, bota uma trouxa na costa, bota o moleque na frente e começa a correr. E corre fugindo daquela cidade. No caminho, correndo com medo, ela tropeça, a criança cai, e as 2 pernas da criança quebram. Ela junta a criança com as pernas quebradas, das quais a Bíblia diz que a partir daquele dia aquela criança ficou coxo, nunca mais pôde andar, porque naquela época não tinha forma
e nem inteligência para se colocar no lugar, para se fazer uma atadura, se fazer uma tala. Não se pensava nisso, não se tinha medicina disponível para tratar e curar a perna daquela pessoa. Então ela ficou deficiente das duas pernas. Ela não conseguia mais andar. E ela foge para uma cidade chamada Lodebar, que num hebraico mais conhecido seria uma terra sem pastos, uma terra sem vida, uma terra, sabe, sem nada. A Bíblia fala que quando Davi assume o reinado, passam-se 20 anos. Escute só, irmão, a criança agora já tem 25 anos. Já não é mais uma criança, é um adulto. E esse adulto, curiosamente, se casa e tem até filho. A Bíblia diz, para você entender, que um belo dia, 20 anos depois que Davi assume o reinado, 20 anos depois que Saul tinha morrido, 20 anos depois que o único descendente do antigo rei tinha sumido, se escondido, porque havia uma regra: quando um rei novo assumia, toda a descendência do antigo rei tinha que ser eliminada, para que os filhos, quando nascessem, não fossem lutar contra o rei que está no trono. Então, se um reinado perdesse a guerra, se dizimava toda a descendência, mulher, filho, neto, matava todo mundo, para não ficar descendente. E aquela mulher que carregou Mefibosete sabia que Davi poderia fazer isso, porque imagina, 20 e tantos anos da vida de Davi foram fugindo de Saul, e de repente agora Davi assume o trono. O que você, como ser humano, pensaria que Davi ia fazer? Vai matar os descendentes de Saul, para não ficar ninguém. Mas Davi sobe no trono, não pergunta nada, não fala nada, e começa a reinar, e passa 20 anos reinando, Jorge. Um belo dia, ele acorda de manhã, do nada, e a Bíblia mostra isso, aí no capítulo 9. Do nada, ele tinha falado de tantas guerras, feito tantas guerras. Um belo dia ele acorda no palácio dele, e aí ele lembra de Saul. Se fosse um eu da vida, ou você, talvez se lembrasse dessa pessoa que lhe perseguiu. Você lembrava assim: pô, graças a Deus que aquele cara morreu, porque aquele cara me fez mal demais, aquele cara me fez me adoecer. Eu fiquei muitas vezes dentro de caverna por causa daquele cara. Eu perdi muita coisa por causa daquele cara. Ele me humilhou com a filha. Aquele cara foi maldito na minha vida. Graças a Deus que ele morreu. Mas um cara que tem um coração curado é diferente. E talvez você esteja aqui nesta noite porque Deus quer também curar o seu coração. Quem crê nisso? A Bíblia diz que ele acorda um belo dia, e ele vira e diz assim: vem cá. E veio aqui na mente Saul. Por um acaso sobrou alguém da família de Saul? Vocês sabem me dizer, é óbvio que se eu faço essa pergunta para os meus súditos que estão me acompanhando desde 20 anos atrás, eles pensariam assim: vixe, Davi se levantou hoje com ira no coração, e hoje ele mata, se tiver alguém vivo aí da linhagem de Saul. Mas aí a Bíblia diz assim: olha, a gente conhece um cara chamado Ziba, e ele servia ao rei antigo. Se tiver alguém para conhecer um descendente, é com esse tal de Ziba. Chama esse cara aqui. Ziba já vem se tremendo. A Bíblia diz que ele já chega se ajoelhando diante do rei e diz assim: está aqui teu servo, por favor. Porque ele ia dançar. Davi olha para ele e diz assim: Ziba, acaso existe alguém da casa de Saul para que eu possa lhe oferecer e usar? Aí ele diz uma palavra que fica aqui e passa batido: da bondade de Deus para com ele.
Eu acho que Ziba olhou assim, da bondade de Deus, um Deus que no Antigo Testamento mandava exterminar geral, um Deus que no Antigo Testamento dizia assim: chega e mata da criança ao adulto, não deixa passar ninguém, porque se ficar descendência vai dar problema. Uma pessoa sarada, irmão, com o coração sarado por Deus, é a única capaz de demonstrar a bondade de Deus a outro. Não há como. Hoje uma irmã chegou na porta da igreja e disse: pastor, eu estou tão feliz, estou tão alegre, estou tão emocionada. O que foi, minha filha? Eu estava falando, parei, vi um cara na rua que ninguém conhecia, um mendigo, e comecei a falar de Jesus para ele, e ele foi se emocionando, e ele virou para mim e disse assim: ninguém para falar de Jesus comigo. Mas uma pessoa que tem a bondade de Deus no coração, ela não resiste. Uma pessoa que tem a bondade de Deus no seu coração, ela não consegue viver olhando para o mundo como se estivesse alheio ao mundo. Se você tem um coração sarado, você vai querer sarar outros corações. É por isso que eu digo e repito, como é lindo o chamado pastoral. Porque quando você vê uma pessoa que abdica-se de alguma coisa para ajudar outros, tem que ter a bondade de Deus no coração. Você tem que ter essa bondade de Deus, porque só ela é capaz de fazer você doar-se. Davi acorda um belo dia, se lembra de Saul e diz assim: manda chamar algum parente dele. Ziba se apresenta e diz assim: olha, eu servi ao rei Saul, acaso tem alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Gente, eu não conheço ninguém mais bondoso do que Deus. Você sabe o que Davi estava dizendo? Quem aqui já errou? Levanta a mão. Tá, ficou fácil, né? Quem já errou feio? Levanta a mão. Já. Você já percebeu que a gente erra feio às vezes com Deus? E de repente você dobra o seu joelho e você diz: Deus, tem misericórdia de mim. E como que algo que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus te abraça, e você vai sentindo uma emanação dentro de ti que vai te fazendo às vezes chorar, irmão. Quem já sentiu o que eu estou dizendo aqui, sinceramente? Já sentiu isso? É algo tão tremendo, porque a manifestação da misericórdia divina é a melhor forma de nós vermos a sua bondade. O que Davi estava dizendo: olha, eu preciso ser misericordioso com a descendência de Saul, porque Deus é misericordioso comigo. Como que alguém que entendesse: eu tenho que ser bondoso na minha alma, porque eu tenho e sirvo a um Deus que é bondoso com a minha alma, sem que eu mereça esta bondade. Você e eu não merecemos o amor de Deus, não merecemos a misericórdia de Deus, mas é incrível como ela é abundante quando você pede por ela. Aí a Bíblia vai e diz que Ziba, isso é interessante, gente. Davi não perguntou se tinha alguém doente. Escute. Davi não perguntou se tinha alguém doente, vivo, descendente de Saul. Davi perguntou se tinha algum descendente que ele queria mostrar a bondade de Deus. Um homem com coração sarado, um homem que foi liberto no coração, um homem que não carregava mágoa. Por isso que carregar mágoa é terrível. Já pensou 20 anos depois, tu carregando um negócio desse? Tem gente que está aqui sentada ou me assistindo, que já está há mais de 20 anos carregando algo dentro de si, que não consegue se libertar disso, carregando uma mágoa de um pai, de uma mãe, a mágoa de um marido, de um filho que não fala mais com o pai, porque carrega há 20 anos uma mágoa, da qual não consegue liberar. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai conhecer a bondade de Deus, se você não tiver um coração bondoso. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. Com a mesma proporção que você tiver um coração bom, as pessoas terão um coração bom com você. Isso é a lei da semeadura, criada para crente e para descrente, para quem está na igreja e para quem não está. Você planta e você
colhe. O Ziba que podia dizer assim, tem um rapaz ali. Mas a resposta de Ziba me intriga, porque a resposta de Ziba, filha, ele vira para Davi, e em vez de falar que existia alguém, ele fala da condição de alguém. Ele olha para Davi e diz assim, rei, existe um aleijado, e que mora em Lodebar. Ele literalmente estava dizendo assim, existe ali um Zé Ruela, existe ali um que não merece essa bondade, existe ali um que não merece nem estar na tua presença, existe um ali que nem precisa de ti, existe um ali que tu pode relaxar, porque ele não consegue nem levantar uma espada. E Davi sacou isso, porque o que Davi fez com Ziba na Bíblia é incrível. E aí saiba, você já percebeu a quantidade de vezes na vida que Deus quis te abençoar e alguém foi instrumento do cão para atrapalhar? Quem já vivenciou isso aqui? Instrumento do cão. Deus levanta alguém como instrumento para te abençoar. Ele vai comentar com esse, rapaz, se eu fosse tu não fazia isso não, isso não merece não. Não ajuda que tu vai te arrepender, esse cara é isso, essa mulher é desse jeito, não faz isso, não estende a mão. Ziba literalmente vai falar da condição dele, de forma pejorativa. Aquele cara ali, ó, pode pegar ele ali, ele está ali aleijado, e ele é tão lascado que ele foi morar em Lodebar, terra que não tem pasto, terra deserta. O que Ziba não sabia era que Davi tinha um coração realmente sarado, e que quando você tem um coração sarado, você está habilitado para sarar outros corações. Agora olha o que Davi diz. Davi chega e diz assim, Ziba, vá lá em Lodebar, na casa onde ele está, e tome-o. Ei, escuta o que a Bíblia diz, porque nada fica à toa. Ziba foi buscar com os soldados de Davi, aquele camarada Mefibosete, não foi pedindo, querido, bom dia, tudo bem? O rei queria falar com você, você pode nos acompanhar? Foi assim não. O texto mandou Davi tomar, e o texto diz que ele foi tomado da casa. Isso quer dizer que quando Ziba chegou lá, foi metendo o pé na parede, foi dizendo, vambora, vagabundo, vambora que agora vai dançar, o rei quer te ver. E a prova está na Bíblia, porque quando esse aleijado chega diante de Davi, ele se joga, inclina-se diante do rei, se humilhando e dizendo, quem sou eu, um cão morto? Olha o que ele está dizendo para o rei, está dizendo assim, quem sou eu sou um Zé Ninguém, eu sou um nada, o que foi que eu te fiz? Por favor, não me mata, porque eu não valho nada, eu sou um cão morto. A Bíblia fala que trazem esse jovem aleijado na presença do rei. E quando ele chega na presença deste rei, ele se humilha diante deste rei, porque a forma como tomaram ele de dentro daquela casa, deixaram claro para ele, para ti já era. Ziba nunca imaginou o projeto de Deus para a vida de Mefibosete. Assim como aqueles que olham para você como inimigo, aqueles que olham para ti com raiva, aqueles que olham para ti com ódio, nem imagina a grandeza do projeto de Deus, que vão ter que vivenciar do seu lado e comer calado. A Bíblia fala que quando eles trazem o cara é colocado diante do rei, e ele que já é manco, ele se joga lá daquilo que estavam carregando, e se inclina a cabeça diante do rei, e diz assim, quem sou eu para estar aqui na tua presença, eu sou só um cão morto. Davi olha para aquele camarada e diz assim, cadê Ziba? Estou aqui, comandante, fala que eu estou aqui para lhe obedecer. Como quem dissesse, é para matar? Mata ele agora. É para dizimar ele? É para dar a última cartada?
É o último estrangulamento, eu estou aqui, o cara já está no chão, isso aqui não é nada. É como ele disse, é um cão morto mesmo. Ziba se apresenta em 2 tempos. Davi olha para Mefibosete e diz assim: a partir de hoje, tu não vai mais morar em Lodebar. Tu vai morar aqui em Jerusalém. Porque todos os dias, quando os meus filhos sentarem nesta mesa para comer pão, eu te quero sentado aqui do meu lado, comendo do pão que eu vou comer. Você está pensando que Deus esqueceu de você? Você está achando que Deus está deixando todo esse momento que você está passando? Agora, antes de eu voltar para Ziba, pense em Mefibosete. O moleque tem 5 anos, acostumado a ver Jonatas, que é uma criança de 5 anos, já tem entendimento. Já sabe o que é certo, já está acostumado. Se naquela época, com 13 anos, você era considerado adulto, como ainda o é em Israel, você faz o bar mitzvah, a passagem da fase de adolescência para adulto, acontece com 13 anos de idade. Um menino na época, com 13 anos, já podia ser pai de família, e a menina com 12 anos já podia ser mãe de família. Por isso que Maria, mãe de Jesus, ela tinha 12 anos, quando ela ficou grávida do Espírito de Deus. Se você não sabia, fique sabendo disso. Ela estava desposada. Isso só acontece com 12 aninhos. Aí, a Bíblia fala que esse camarada com 5 anos de idade recebe a notícia, está em casa, esperando o pai chegar da guerra, esperando o avô que era rei. Mefibosete, meu irmão, nasceu para ser rei, porque o seu pai seria rei, e com a morte do seu pai, ele seria o novo rei. Agora imagina aí, Jonatas era o filho amado de Saul, e ele seria o próximo rei em Israel. O pai morre, o filho morre, fica o neto. Alguém chega na casa, no palácio, aonde no primeiro dia de vida de Mefibosete, até os 5 anos de idade, o cara tinha do bom e do melhor. Sabe o que é você ter do bom e do melhor um dia e amanhecer lascado, falido, sem nada mais? Quem entende o que eu estou dizendo compreende a dimensão da dor, que é você acordar e dormir rico e acordar pobre. E dormir com tudo, com casa, com carro, e acordar sem nada, sem nada. Alguém chega gritando lá no palácio e diz para a mulher: cadê a serva de Mefibosete? Está aqui, eu sou a ama dele, eu que sou a cuidadora dele. Corre, filha. Como assim corre? Corre, mas eu preciso arrumar umas coisas, eu preciso pegar um tesouro, eu preciso juntar umas tralhas, eu tenho umas coisas. Não dá tempo, corre, leva o menino, o exército está chegando e vão matar o menino. E essa mulher, ela é tão honrada, e entendia a sua posição na Bíblia, que ela poderia muito bem ter primeiro pensado nela. Ela pega o moleque do jeito que está aí, perna para quem te quer. O desespero dela era tão grande para não ver aquela criança morrer, que ela não percebe que ela estava para tropeçar os pés. Sabe quando você corre tanto que você se tropeça? Aconteceu isso com ela, e a criança cai, e ela junta os cacos daquela criança e corre, e foge para o único lugar onde Davi não ia querer pisar. Porque era uma cidade conhecida como a cidade dos mendigos, a cidade dos doentes, a cidade daqueles que não tem nada. Era uma cidade sem pasto, por isso o nome era Lodebar. Não tem vida. No. Lo quer dizer em hebraico não. Lo. Não tem vida, não tem nada, não tem pasto. É uma terra sem nada. Ela corre para esse lugar, e um menino, agora com as pernas quebradas, começa a sua trajetória de vida, sem o luxo do palácio, sem a proteção do palácio, e agora mais do que nunca, dependente humanamente de alguém, para levá-lo no banheiro, para dar banho, para botar uma roupa. Agora olhe para cá, você imaginou uma vida dessa? Você cheio de saúde, benzão na vida, vida estável, casa, carro, família. No outro dia tu acorda doente, doença incurável, não tem jeito, perde casa, vai parar na rua, alguém te leva para uma casa de abrigo, porque você é um coitado que alguém está cuidando. Um cara desse não era para se revoltar com Deus. Um cara desse não era para dizer assim: eu não quero saber nunca mais de Deus.
Mas eu acho lindo que este Deus, mesmo quando eu e você viramos-lhes as costas, Ele não vira as costas para a gente. Você não ouviu? O Deus que eu estou falando e pregando nesta noite, quando você e eu lhe viramos as costas, Ele continua ali dizendo: eu quero ser o teu Deus, eu quero caminhar contigo, eu quero te ajudar, eu estarei contigo. Mas eu abandonou, mas eu não te abandonei. Um Deus que, a despeito de todos naquele palácio terem virado as costas para Mefibosete, mas Deus não virou as costas para ele. O problema é que os anos vão se passando, e às vezes a gente não entende, Jorge, o problema. Meu Deus, que problema é esse? Eu estava tão bem, de repente tudo se desestrutura, filho. O cara fica sem perna, o cara vai morar de favor, o cara sai de um lugar onde comia bem para ir comer miséria daquilo que dessem para ele. O cara tinha tudo para dizer: eu abandono, eu não quero saber mais disso. Mas Deus é um Deus tão tremendo que Deus não se esquece dos seus filhos, porque no projeto de Deus, Mefibosete foi chamado para comer na casa do rei. No projeto de Deus, ele foi chamado para sentar-se na mesa do rei. No projeto de Deus, o lugar onde Deus quer te ver sentado nesta mesa, o lugar onde Deus quer ver você é comendo deste pão. Deus tem interesse que na sua vida, o seu fim, o projeto final da sua vida seja olhar para cima e dizer: Deus me tirou de Lodebar e hoje eu como na casa do rei. Esse Deus é um Deus que trabalha de uma forma tão tremenda, que a Bíblia fala que quando ele tinha 25 anos, 20 anos depois, e aí, Jorginho, eu vou te dizer sinceramente, 20 anos depois, sabe aquela profecia que você recebeu? Já fazem 5 anos. Sabe aquela promessa de Deus que você recebeu? Já se passaram 10. Já se passaram 15. A gente que eu conheço aqui sentado aqui me diz: pastor, há 28 anos atrás Deus me fez uma promessa. Eu contei ontem para o irmão uma coisa que eu contei aqui uma vez e que é fato. A gente se esquece das promessas de Deus, é ou não é? Esquece. Você é humano, Deus te promete, os anos se passam e você esquece. Mas Deus não se esquece. Hoje de manhã, inclusive, Kylie estava contando a história do carro, de como o carro de Maíra veio a parar na mãos dela, de como Deus deu um sonho para ela anos atrás, de um carro chamado Creta, quando o carro nem existia no mundo. Deus dá um sonho, ela acorda e diz assim: Júnior, eu tive um sonho, Deus me dando um carro branco, e esse carro chamava-se Creta. Eu digo: minha querida, Creta que eu conheço é uma ilha grega, isso é só um sonho. Mas a promessa era para ela. Passam-se anos, ela acorda um belo dia e diz assim: Júnior, eu quero doar o meu carro, porque Deus mandou eu doar o meu carro. Eu digo: então vamos lá. Doou o carro. Ela ficou muito feliz, porque não tem coisa melhor do que você fazer a vontade de Deus, é ou não é? É, no começo. Os dias foram se passando, ela muito feliz porque tinha doado o carro. O irmão foi uma direção de Deus, estava sendo uma bênção na vida do irmão. Nós tínhamos 2 carros, dava para usar o meu, mas tinha muitas vezes que eu estava no meu carro e ela precisava de um carro e não tinha que recorrer ao Uber. Que hoje Uber, ele seleciona, você escolhe 20 Uber, 35 te dizem não, e um quando diz sim é porque foi por engano. Não é assim? Os caras cancelando, você vai se irritando com aquilo. Tinha que acabar esse negócio. O tempo se passa, ela daquela, tá bem aqui, da irmã que estava feliz em entregar o carro, se tornou uma irmã que começou a dizer dentro de casa: poxa, o carro faz falta, eu vou comprar um carro para mim. Aí ela começa a falar com as irmãs da igreja: irmãs, eu vou comprar um carro, porque eu preciso de um carro, não dá para depender de Júnior, é difícil, ele só vive nesse carro, para cima e para baixo, então não, eu quero um carro. Mais ou menos. Aí sabe o que acontece? Uma outra pessoa sai de um estado de Covid grave
começa a rodar a cidade procurando carros. Chega na Hyundai, me chama e diz: Júnior, eu estou querendo comprar 3 carros aqui. Um para mim, quero doar um para sua mãe e dar um para vocês, que vocês estão só com carro e Maíra precisa de carro. E meu pai não é muito assim com Maíra, não. E nem ela também é assim com ele. Ela está dizendo que é verdade. Sabe aqueles 2 bicudos que não se beijam? Mais ou menos meu pai e minha mulher. Não se entendem muito. Mas ele estava sobre o domínio de Deus. Se fosse hoje, eu duvido, eu dou a minha cara a tapa se ele dava nada. Eu duvido, ele não dava. Eu tenho a certeza, ele não dava. Hoje, dava não. O domínio de Deus saiu da... já era, meu patrão. Se não fizer na hora, dança você e o pessoa. E um belo dia eu chego com um carro na porta de casa, ela entra no carro, eu disse: esse carro é o Creta. Ela entra no carro, chora, se emociona ali e diz: rapaz, lembra, Júnior? Eu disse: de quê? De um sonho. De que sonho? Um sonho assim, assim, assado que eu tive. Eu disse: não, mas eu tive. Aí eu fui buscar na memória. Deus havia prometido que daria a ela um carro que nem existia ainda. E Deus lá no futuro ele diz assim: mas ele vai existir, vão fabricar, vai ser branco, vai ter o nome Creta, e eu ainda vou usar um cara que não gosta de ti para te dar o carro. Quem já experimentou uma experiência dessa aqui, sinceramente? Já viu Deus fazer isso? Deus faz isso demais. Porque Deus promete e não esquece. A gente esquece, mas Ele não. Há 26 anos atrás, eu estava lá no lugar chamado Pedras, orando com os irmãos, quando o irmão, tomado por Deus, diz assim: irmão, eu estou tendo uma visão com o senhor. Que visão? Eu vejo o senhor atravessando o Atlântico. Nunca tinha saído daqui do Brasil. Eu vejo o senhor atravessando o Atlântico. E para onde eu estou indo, irmão? Você está indo para Israel. Eu olhei aqui para mim dentro e disse assim: eu liso, sem dinheiro, sem pé, sem nada, com uma mãe que não tinha condição de pagar 2 passes, ela me dava um e dizia assim: meu filho, quando vier da igreja, peça a ajuda dos irmãos, que eu só tenho 1 passe para te dar. E é verdade. Ele olha para mim e diz assim: eu vejo você pisando na terra santa, e eu vejo você chorando, se alegrando muito. Passam-se 16 anos e a promessa não se cumpre. 16 anos e nada deu para Israel, dinheiro não dava, meu irmão. Aí um belo dia, um irmão chega para mim e diz assim: eu vou para Israel, numa caravana, tu quer ir comigo? Olhei assim para eles: claro, vamos. Aí eu disse: mas só tem um problema, como diz o caboclo lá no interior, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, que lá as coisas é em shekelim, não é nem em dólar, é no shekelim. Vamos, eu vou bancar a viagem toda, do seu comer ao seu deitar, eu banco. Tranquilão, fui para Israel, pisei na terra lá santa, não senti nada, nem lembrava de profecia, nem de nada. Dizia assim: isso aqui para mim é uma terra como qualquer outra, e é uma terra árida e tal. Depois do 3º dia em Israel, nós fomos para o Mar da Galileia. Chegamos lá 6 horas da tarde, entramos num grande barco, e o pastor que estava levando essa caravana disse assim: gente, nós vamos fazer um culto no meio desse mar, aonde Jesus venceu a tempestades. Eu era um peixe fora d'água, porque eu não estava com a igreja que eu me conhecia, e nem com o povo que eu conhecia. Eu mal conhecia o pastor que estava lá, quanto mais a igreja que estava acompanhando ele. Eu era um penetra ali. Então eu não conseguia me enturmar. Logo a visão deles é muito diferente da minha, ainda é até hoje, hoje aqui é mesmo, e a visão não se alinhava, mas eu estava ali, e aí quando eles começaram a cantar aquele hino: se Deus é fiel para cumprir, eu me afasto e vou para um lugar que o pessoal chama de proa, se eu não estiver enganado, é uma ponta do barco, e deixo o pessoal fazendo o culto e vou para cá, para a proa. Encosto as mãos assim e fico olhando para o céu. Uma tela se abre na minha frente. Literalmente o céu apareceu, uma tela, como se eu estou vendo essa televisão bem aqui.
uma grande televisão se abre, e eu me espanto e começo a chorar, e tem um irmão que está do lado percebendo, ele fala assim, ele deve estar assim na presença de Deus aqui, e ele não tem ideia do que eu estou vendo. Aí eu vejo como se alguém tivesse filmado 16 anos antes, Deus usando um rapaz chamado Ribamazinho para se levantar e dizer assim, eu tenho uma visão contigo, tu pisando na terra santa, e tu te alegrava muito. Naquele momento, quando Deus me trouxe a memória, estava se cantando a música, se Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Quando eles estavam cantando isso, eu comecei a me emocionar, porque eu lembrei na visão do dia que Deus disse assim, eu que te levarei lá. Não será teu bolso, não será o teu trabalho, não será a tua forma, vai ser eu te levarei lá. E aí sabe o que eu vim lhe dizer? Mefibosete foi esquecido na visão de muitas pessoas em Israel, mas não foi esquecido na visão de Deus. Os anos se passaram, o tempo se passou, e muita gente diz assim, é um coitado que está jogado ali às traças. Até Ziba, que um dia servia esta criança, cheio de si, diz assim, aquilo é um coitado, que nem poder andar anda, mora em Lodebar, terra de ninguém. Davi, manda chamar ele, meu irmão. E Davi chama o camarada é apresentado, e Davi pergunta, cadê Ziba? Estou aqui, comandante. A partir de hoje, tu e teus filhos, isso é muito, rapaz, é muito Deus, tu e teus filhos, até o último dia de vida deste coxo, vão trabalhar para sustentar esse cara. O que era de Saul? Aquilo ali era de Saul, aquela casa era de Saul, aquele carro era de Saul, aquilo ali era de Saul. Tudo isso aí, Ziba, eu quero zelado, cuidado, quero que tu vá para o campo, plante, quero que tu faça vinho, quero que tu traga pão e coloque na mesa todo dia, porque ele vai comer comigo deste pão. Sabe o que Deus nos mostra nesse texto, irmão? Que Deus, além de nunca se esquecer do que promete para você, Deus vai instrumentalizar aqueles que você menos espera, para terem que ver o agir de Deus na tua vida, porque Ele é Deus. E um Deus como esse, Ele me deixa umas lições que eu quero compartilhar com os senhores. Porque quando a gente fala dessa história, a gente esquece de alguns acontecimentos que se passam dentro dela. E o primeiro deles que eu quero compartilhar com os senhores, começar falando na história desse cara. Ele era filho de um rei. O Mefibosete, ele era neto de um rei e era filho de um cara que seria o rei. Mas isso não o impediu dele passar por dificuldades e problemas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quem é filho do rei aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Se você é filho do rei, eu quero dizer para você que você precisa entender, você passa sim por problemas. Você vai mandar currículo e ninguém te chama. Você vai investir num lugar e não dá certo. Você está na beirinha para uma causa na justiça sair para ti, e quando você está, você já começa até a fazer conta, já começa a passar o cartão de crédito, porque vai sair, não sai, a coisa desanda. E você fica sem entender, você fica pensando, mas por que Deus? Ei, filho de rei também passa por luta. Só que eu quero lhe contar uma experiência, para você nunca mais esquecer. A Bíblia fala que existia um casamento em Caná. E nesse casamento, o casal chama Jesus Cristo como convidado. Jesus vai com a sua mãe e alguns dos seus irmãos para esse casamento, e chegando lá, no melhor momento do casamento, alguém diz assim: acabou o vinho, meu irmão. E para um judeu, acabar o vinho na época e no momento da festa de um casamento, queria dizer, esse casamento está amaldiçoado. Vinho quer dizer alegria para o judeu. Beber vinho é estar alegre. Se acabou o vinho, acabou a alegria. Começaram um casamento mau, era um casamento amaldiçoado.
Sabe aquele casamento e aquela história de vida que tinha tudo para não dar certo? Como muitas vezes as nossas histórias de vida têm tudo para não dar certo. Mas existe uma coisa curiosa, porque naquele projeto de vida chamado casamento, os noivos convidaram um convidado especial, chamaram Jesus e disseram: Jesus, vem participar da nossa festa de casamento. E aí sabe o que acontece? Porque Jesus estava ali, alguém chega e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ele diz assim: traga água, encha isso aqui de água. Aí ele pega uma concha e diz assim: prova. O cara vai provar, sabendo se isso aqui é água. Prova, querido. Senhor, eu vi te pegando é água. Prova, meu irmão. O cara prova. E ele era o mestre-sala do vinho. O cara, o bambamã do vinho. O que é isso? Que vinho é esse? Espera aí. Pega outra concha, prova. Prova. Que vinho é esse? O melhor vinho deixaram para o final da festa. Sempre deixam o pior, deixaram o melhor. Que vinho é esse? Jesus disse: agora manda servir. Volta para a alegria. Volta. Porque aonde eu estou, o projeto tem que dar certo. Aonde eu estiver, o projeto vai dar certo. Mas não impede você de passar por problema. Quem você tem chamado para os seus projetos de vida? Porque se você chamar Jesus e dizer assim: Jesus, vem fazer parte deste projeto de vida, vai passar por luta, vai passar por problema. Mas no projeto de vida, Deus vai te dar a vitória. Quem crê nisso aqui nesta noite? Outra coisa, para que eu possa encerrar. Quando a gente olha para essa história, a gente lembra que esse cara estava no deserto. Quem já passou por algum deserto na vida aqui? Já? Você sabe o que é deserto, não sabe? Pô, deserto é um negócio horrível, cara. Deserto você não tem nada, deserto você não conta com ninguém, deserto você pede socorro e parece que ninguém está ali para te ajudar, parece que você está gritando sozinho. E é curioso porque o deserto é o lugar mais inóspito da terra, é um lugar onde aparentemente não há vida. Mas estranhamente no reino de Deus tudo é o contrário, Wilton. Você vê que no deserto foi aonde Deus levantou a nação mais poderosa da terra, chama-se Israel. Não é Estados Unidos. Estados Unidos vai lá para dentro aprender com eles. Estados Unidos vai lá para dentro entender o que é armamento, vai entender o que é guerra, vai treinar os seus soldados lá dentro, porque eles são os melhores do mundo. Um país que é desse tamanhozinho, rodeado de inimigos, e ninguém consegue dizimar o país, porque é um país nas mãos de um Deus poderoso. O deserto foi onde Deus tira do Egito, leva o seu povo para passar 40 anos aonde? No deserto. Aí no deserto eles reclamam: Senhor, está muito quente aqui, peraí, deixa eu botar uma nuvem que vai ficar friozinho. Fica friozinho. Chega de noite, fica congelante o deserto. Deus levanta uma coluna como que fizesse uma muralha em volta de todos, de fogo, e diz assim: vocês estarão a noite inteira aquecidos, que é uma beleza. O povo começa a reclamar, diz assim: a gente quer comer carne. Se calma, quer carne? Vou mandar codorniz. Vem um monte de ave, e a ave só falta pular dentro do prato para dizer assim: me cozinha. Os caras começam a dizer assim: Senhor, a gente quer pão, porque a gente está com fome. Quer pão? Quer pão? Prepara, lá vem o maná do céu. Todo dia de manhã vai, cate o maná e faça o pão. Um Deus que sustenta. Aí o povo diz assim: Senhor, a gente está olhando para os lados, não tem água, a gente está com sede. Ah, está vendo essa pedra? Ah, Moisés, dá uma ordem para a pedra dar água. Mas pedra, Senhor, pedra não dá água. Querido, dá ordem, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele vai lá, bate na pedra, a pedra começa a jorrar água, e o pessoal começa a beber água pura, melhor do que essa Mar Cristal ou Indaiá que você conhece. A água que Deus providencia. No meio do deserto, o povo de Israel, as sandálias do pé por 40 anos pareciam novas. Você sabe quando isso acontece? Quando um povo que está no deserto entende que não está no deserto sozinho. No seu deserto, Deus está caminhando com você. Na sua dor, Deus está caminhando com você. Na sua luta, Ele está caminhando com você. Então para de reclamar. Você sabe onde foi que Deus foi mostrar que era Deus na vida de Jesus? Foi no deserto.
E a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. O texto diz, e o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Você às vezes não entende por que você está no deserto. Mefibosete foi parar numa terra desértica e sem vida. Lá por 20 anos parecia ter sido esquecido, mas Deus estava com ele, tratando a vida dele. E curiosamente Mefibosete, aleijado. Meu irmão, quem é aqui solteiro, levanta a mão, por favor. Tenha medo não, se esconda não. Então assim, você aí já está naquela fase que você não está dispensando nada, porque não está rolando nada, não acontece nada. Mas mesmo você baixando os seus critérios, parece que a coisa não está funcionando, não está fluindo. Você era criteriosa, você era seletiva? Não, você não. Você não tem olhos azuis, você não tem o corpo de Brad Pitt, você não isso. Não. Aí você baixa o nível de critério, o cara já tem aquele olho que um é de uma cor, outro de outra, você já começa a ficar assim, poxa, eu queria mais o cara assim, mas eu não te quero. Você baixa os critérios, mas ainda não aparece, meu irmão. O negócio é sofrimento, é deserto, o negócio está difícil, não está fácil, não é verdade, Neto? Eu sei como é que é isso. Não estou dizendo que é o caso do irmão Neto chove ou não chove? Chove, né? Tem que chover, em nome de Jesus. Mas a bem da verdade, Mefibosete era aleijado, gente. Olha para cá. Olha, se você acha que para você não está fácil, você que é uma pessoa pintosa, bonito, cara elegante como o Neto aí, trabalhador, tem a própria empresa, um cara que ele se sustenta, a coisa, sabe, fina. Estou fazendo propaganda aqui, vamos ver se depois desse culto aparecem umas mensagens aí, Neto. Mas assim, você pega uma pessoa bem de vida, estruturada até, ela não consegue arrumar ninguém. Agora imagina se você é aleijado ou aleijada, falido ou falida, e vivendo da misericórdia de alguém que cedeu a casa para ti. Você acha que você arrumaria alguém? Se você do jeito que está, não está fluindo, você já imaginou aleijado e falido, quebrado e vendo dos outros? Mas nas mãos de um Deus que tem projeto de vida, nenhum impedimento impede o agir de Deus. O cara era aleijado, falido, morava no pior lugar do mundo, e olhe para cá, Jorge, o cara consegue uma mulher, e eu não sei como com aqueles cotoco de perna ele ainda conseguiu fazer um filho. Me diz se isso não é muito Deus. Imagina, tá lá o cara andando todo tortinho assim, com uma mulher do lado, na mão. Quem é essa mãe? Minha esposa, querido. Quem é esse guri que está do outro lado? Você é meu filho, querido. E como é que tu fez isso? Ah, isso é segredo, muita artimanha com as pernas aqui para poder conseguir mais filhos, meu filho. Um Deus que literalmente, quando tem um projeto na sua vida, que você acha, acabou para mim, perdi tudo, perdi a capacidade de andar e hoje vivo de misericórdia, fui esquecido pelos meus parentes todos morreram, só sobrou eu sou um lascado. Mefibosete tinha que ver-se como um cão morto, como ele se via, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas Deus olhava para Mefibosete e dizia assim, você não acha que é, mas você é filho do rei, vai sentar na mesa do rei, vai comer do pão do rei, e ainda vai ter uma mulher que vai te amar como você é. Só Deus faz essas coisas. E um Deus que faz coisas como esta é um Deus que está aqui nesta noite, viu, Robert? É um Deus que está aqui nessa noite, olhando para a minha história de vida, para a sua história de vida, e tentando dizer para você que não há um ponto final aonde você está. Esse deserto não é para te matar e nem te destruir. Este deserto é para lhe ensinar que existe um Deus que caminha em desertos, que existe um Deus que cuida em desertos, que existe um Deus que mesmo no deserto Ele não se esquece de você jamais. A Ele seja honra, a Ele seja glória, ao único Deus que é capaz de fazer isso, caminhar conosco em meio aos desertos. Para que eu possa encerrar, o texto diz
que enquanto aquele Mefibosete crescia em Lodebar, Davi crescia em poder e em glória em Jerusalém. Davi não precisava fazer o que fez para o Mefibosete. Só que Davi tinha um coração tratado. E Deus opera na vida de que tem corações bondosos. Os anos se passaram e quando Mefibosete achou que havia chegado o seu fim de vida, ele é chamado na casa do rei. Fique de pé um minuto, por favor. Ele foi chamado na casa do rei. Davi, ele era o homem mais temido do Oriente Médio naquela época. Escute o que eu vou lhe dizer. Todos os inimigos de Davi caíram diante dele, porque Deus era com ele. Quando alguém chegava e dizia assim: o rei Davi está mandando te chamar, os caras iam tremendo, porque sabia que ele era um rei poderoso e que quando decidia matar, matava. Mas mesmo poderoso como ele era, ele sabia que só estava ali como rei, porque Deus o havia ungido rei. Ele sabia que a glória e a riqueza que ele tinha, quem tinha dado era Deus. Ele sabia que ele só tinha o que tinha e era o que era, porque Deus o havia feito assim. E ele sabia que Deus nunca se esquece dos seus. E ele, sabendo disto, quando acorda e Deus bota no coração dele, procura um descendente de Saul para honrar. Davi se levanta e diz: eu quero saber, cadê algum descendente? Existe um, aleijado, como um cão morto, que não vale nada, que vive uma vida no deserto, que está falido, que não pode nada. Pois manda chamar, porque o projeto de Deus para a vida desse rapaz é ele sentar na mesa do rei. O projeto de vida para você que Deus tem é que você se sente na mesa do rei. Há uma promessa no livro de Apocalipse, que um dia todos nós iremos cear com o Rei dos Reis. Um dia eu e você nos assentaremos na mesa do Rei, e naquele grande dia nós vamos nos lembrar de todos os desertos e vamos dizer: Lodebar nunca mais, porque o Rei me chamou para viver na sua presença. Louvado seja o nome deste Rei. Por mais que as pessoas te digam que Deus se esqueceu de você, eu vim dizer aqui para você: Deus não se esqueceu. E para que eu possa encerrar essa ministração, o que é que você vai decidir carregar no seu coração a partir de hoje? Essa mágoa, essa lembrança ruim, daquele momento ruim que você viveu? Você não vai conseguir nem perdoar o outro e nem consegue se perdoar. Pastor, eu não estou conseguindo me perdoar. Você não está conseguindo se perdoar? Hoje é o dia que você precisa de cura. Hoje é o dia que você precisa ser curado, porque o chamado de Deus para a sua vida é: vem para a mesa do rei, vem para a casa do rei. O rei Jesus está aqui nesta noite te chamando para viver a vida que ele tem para você. Sabe por quê? Porque a vida de Deus pode até ser um deserto. Quando eu perguntei aqui quem passa por deserto, metade da igreja levantou a mão. A vida com Deus não é fácil. Ser um servo de Deus é muito difícil. É difícil mesmo. E não é porque não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode isso, não é por isso não. Não é por causa dos nãos dogmáticos que as igrejas impõem sobre as ovelhas. Não é por causa dos nãos. É porque quando você decide seguir Jesus, as pessoas mais próximas a você vão se levantar contra você. As pessoas dentro da sua casa vão te odiar. É como uma ovelha que chegou para mim hoje e disse assim: pastor, o que eu faço? O meu pai chegou para mim e disse assim: ou tu larga Jesus ou eu te abandono. Eu disse para ela: filha, a Bíblia diz em Marcos
Que Jesus olhando para Pedro, quando Pedro disse assim: eu larguei tudo para te seguir, Jesus olhou para ele e disse assim: meu filho, deixa eu te dar uma boa notícia. Não há aquele que tenha largado o amor de pai, de mãe, de filho, de bens por amor a mim, que não receba 100 vezes mais em pais, filhos, irmãos e bens nesta terra, com lutas e dificuldades, e no porvir ainda ganha de brinde a vida eterna do meu lado. Louvado seja o nome deste Jesus. Esse é um Deus que quer te ver sentado na mesa do rei. E só existe um que cura corações. É só Jesus que faz isso, cara. É só Ele que é capaz de tirar aquilo que está lá dentro, esse lixo que a gente carrega. Eu faço psicologia, eu disse essa semana na turma, a professora ficou injuriada comigo, mas não tinha o que falar. Ela estava falando para mim: não, porque o CAPS, porque lá no CAPS, porque eu trabalho no CAPS, porque lá no CAPS eu faço isso, porque a gente atende tantas pessoas por dia, muitos drogados, muitos viciados, muitos isso, muito alcoólatra, muito aquilo outro. Levantei a mãozinha assim lá atrás, que eu só sento lá atrás, não que eu goste, mas sempre sento lá atrás. Falei: professora, me tira uma dúvida aqui. Aquele silêncio, todo mundo vira para trás para quem está olhando, falando. E como alguém que não gosta de chamar atenção para si, eu olho para a professora e digo: professora, me tire uma dúvida. Quantos anos você trabalha no CAPS? 14 anos. Ixi. É porque antes não era nem CAPS, antes era outro nome que não sei o que, eu já estou nessa vida. Eu disse: professora, eu sou pastor há 28 anos, sigo Jesus. Estou fazendo psicologia. Mas em 28 anos, seguindo Jesus, eu vim do mundo das drogas, professora. Todo mundo, diga, nem me olha com cara feia, porque eu vim de lá mesmo. Vim da maconha e vim da cocaína. Eu vim de lá. Eu posso dizer como é que é isso, porque eu sei. Todo mundo olha assim com aquela cara de espanto. Eu digo: professora, em 28 anos de crente, seguindo Jesus, eu já levei inúmeras pessoas para clínicas de recuperação. Ela abriu um sorrisão no rosto. É mesmo, já digo. É. E aí? Nunca vi nenhum ser liberto. Nunca vi. Como assim, Juarez? Eu digo: eu quero que a senhora me apresente uma pessoa, só uma pessoa, nesse tempo todo de vida, que a senhora pode dizer assim: esse cara bem aqui, ó, fez um trabalho que eu atendi como psicóloga e mudei a história da vida dele, o cara conseguiu se recuperar hoje. Me apresente uma. Ela buscou na mente, eu digo: me apresente uma, professora, me dá um nome aí, chuta um nome aí, inventa um nome. Aí eu disse na turma, tem gente da turma, da minha turma que está me assistindo, que me assiste. Eu disse da turma, eu vou lhe dizer um, eu só conheço um que liberta. Eu já vi centenas de pessoas libertas. E eu disse inclusive aqui na igreja, falando de vocês, viu? Na minha igreja, metade dela é ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-alguma coisa. Os caras são ex, tu quer ver? Ex-coisa, vai para a igreja evangélica. Mas é por causa do processo de ressocialização e o ambiente que muda. Eu disse: não, professora, o que muda o ser humano chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem liberta. Houve aquele silêncio na turma. Ela não é evangélica, nem é católica, nem sei se ela acredita em alguma coisa. Ela olhou para mim assim: é o respeito. Eu digo: professora, não é eu lhe desrespeitando. Carregue isso para o seu CAPS, leve Jesus lá para dentro. Aí a senhora vai poder trazer, não é um nome não, a senhora vai começar a me trazer lista dizendo: Joãozinho foi liberto, Mariazinha foi liberta, fulano foi liberto. A senhora vai ser um instrumento de Deus, porque só conheço um que muda a história da vida das pessoas, que cura corações, que sara, que liberta. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Só Ele faz isso. Aí eu apontei o dedão assim para mim e disse: e eu sou um que fui liberto, não porque uma igreja fez, não porque um irmão fez, não porque alguém me ajudou, porque Jesus foi lá e disse: eu vou te libertar. Deixe Deus sarar o teu coração, que você vai aprender a viver até nos desertos da vida,
Até quando todos te disserem: abandona a tua fé, ou eu te largo, você vai dizer assim: pode largar, porque este Deus eu não troco por nada neste mundo. Louvado seja o nome de Yeshua. Por isso cantamos: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra e a glória. Aleluia. Tu cantavas sobre oh, aleluia. Diga nessa noite: tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deixe Jesus ouvir isso da tua boca nessa noite. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, glória! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Deus. Precisamos de ti, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Olha o que Ele faz por nós. Aleluia! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ele é maravilhoso. Aleluia! Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Gente, a maioria de nós não prestava pra nada, Tu tens sido tão, mas Ele nos ama. É por isso que eu amo esse Deus. Aleluia! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Só Ele faz isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. No deserto traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Então o rei chamou Ziba,
servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa, dei ao teu filho aqui, Mefibosete. Trabalharás-se-ás a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de Saul tenha pão para comer. E Mefibosete, filho do teu senhor Saul, sempre comerá pão a partir de hoje na minha mesa. Esse é o Deus que eu conheço, um Deus que nunca se esquece de nós, que trata os nossos corações, para que nós possamos tratar o coração de outros. Glória, glória eu te dou, Jesus. Nós temos tantos motivos para dizer a Ele obrigado. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver, eu quero ver. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia. Só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Abra pra Ele. Eu abro meu coração. Abra pra Ele. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Me leva à sala do trono, Mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Aleluia, aleluia, me leva aleluia, à sala do aleluia. trono, leva a Deus, Tua beleza, tua face, Deus. eu só quero ver você. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Ver você. Faça assim. Que os anjos vêm e os fazem. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero te pedir por cada coração que me ouve agora, Pai. Seja aqui em outro lugar, Deus, olha para cada coração aqui nessa noite. Usa da tua bondade com o nosso coração mais uma vez. Usa da tua misericórdia mais uma vez com os nossos corações. Não existe rei além de ti. Não existe Senhor além de ti. Não existe salvação além de ti.
E eu te peço por cada coração aqui nessa noite, Senhor, toma os nossos corações nas tuas santas mãos, trata e cura nessa noite, trata e cura corações nesta noite. Deus, em nome de Jesus, entra nesses corações para curar e libertar. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Se abre o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre o céu, que o teu reino vem, nossa fé está onde? No nosso Deus. Que se abra o céu, e meu reino vem, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrem, eu reino vem a mover, nossa fé e esperança estão em Deus. Esse é um Deus que cura, que sara, que liberta. Esse é um Deus que te ama, que enviou o Filho dele para morrer por nossa causa. E esse Deus está aqui nessa noite para te dizer: venha sentar-se na mesa do Rei, venha fazer parte da mesa do Rei. Se você aqui nessa noite quiser entregar sua vida para Jesus, receber Jesus na sua vida, basta você sair do seu lugar, vir até aqui. Nós vamos orar e apresentar você para Jesus. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Jesus lhe trouxe aqui porque Ele não te quer neste deserto. Existe um deserto espiritual que esse mundo nos proporciona, um vazio, que não há paz. A gente busca lá de todas as formas, mas não encontra. São vazios existenciais que a ciência tenta nos ensinar filosoficamente como encher e preencher esses vazios. Mas no fim ela se dobra, Neto, a um Deus que é o único capaz de preencher vazios. Há um Deus que é o único capaz de reviver uma alma morta no pecado deste mundo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você e apresentar a sua vida. Estenda sua mão comigo assim. Eu quero te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque Tu és um Deus que nunca se esqueceu de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cura corações. Tu estás acima de tudo e de todos. Eu te agradeço, Deus, pelos desertos que muitos de nós temos passado. Nesses desertos, Deus, eu quero te pedir: forja homens e mulheres de Deus, forja servos eleitos, escolhidos. Forja em nós o Teu querer, Deus. Eu te peço a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que aqui nessa noite está, e onde quer que exista uma pessoa me assistindo, Senhor, entra, meu Deus, com o Teu Filho nesses corações. Faz morada nos nossos corações, faz morada na nossa alma, sara o nosso coração, morando e habitando nele.
E obrigado por tudo. No nome santo de Jesus. Se você crê, você dá a sua melhor salva de palmas para Jesus nessa noite.